Eu sou Adriano Wilson. Esse é o Carrapato. Aquele era o tiro mais importante da vida dele. E o tiro tinha que ser perfeito. Quando o arqueiro Marcos Vinícius da Almeida sentiu a corda pressionando a ponta do nariz dele, uma brisa leve de 4 metros por segundo soprava sobre o Parque Yumenoshima, em Tóquio. Era a atmosfera ideal para atirar com arco. Seus dedos da mão direita puxavam a corda, que nesse momento exercia contra eles uma força equivalente a 27 quilos. A mão esquerda afastava o arco no sentido contrário, mas ele não empunhava o arco, porque todo arqueiro sabe que empunhar o arco diminui a precisão do tiro. E o tiro tinha que ser preciso. Marcos manteve os 2 olhos abertos, tentando fixá-los no círculo que estava no centro do alvo. O que ele estava se propondo naquele dia de verão japonês, naquele parque verde e bucólico, na verdade o que ele vinha se propondo desde que ele decidiu ser um arqueiro olímpico, era uma tarefa meio surreal. O círculo no centro do alvo tinha 12 centímetros, e 12 centímetros é o tamanho da circunferência de um CD, ou de uma pizza brotinho, e o alvo ficava a 70 metros de distância. Se Marcos estivesse no térreo de um edifício, ele estaria tentando acertar uma flecha numa pizza brotinho pendurada na sacada do 24º andar. E tinha toda a questão da solidão. O tiro com arco é um esporte solitário em que o atleta está o tempo todo lutando contra a natureza caótica da mente e do corpo humano. Tudo precisa encaixar no momento exato em que a flecha é liberada. Mas o ser humano não é exato, nem o universo em volta dele. Uma respiração na hora errada, um micromovimento muscular involuntário, um dedo mal posicionado, um ombro, os pés, um pensamento inesperado, o vento, a umidade, a luz, as nuvens, as sombras das nuvens, o ruído das folhas, dos galhos balançando, qualquer detalhe fora do lugar pode causar resultados desastrosos. Durante os treinos, ele chegava a atirar até 400 flechas por dia. Agora ele teria só mais 8 para tentar chegar aonde um arqueiro brasileiro nunca tinha chegado antes. As quartas de final das Olimpíadas. Marcos retesou o arco. A corda pressionou a ponta do nariz dele. Ele ouviu o clique e soltou. O arco pendeu para frente, como se fizesse uma reverência. A flecha cortou o ar, girando, a 209 km por hora. O coração dele agora estava em 132 batimentos por minuto. Em 1940, os arqueólogos encontraram na Dinamarca fragmentos que indicam que o ser humano atira flechas com arcos há pelo menos 8.000 anos. O arco e a flecha entraram na história da humanidade primeiro como um meio de encontrar comida, e logo como uma ferramenta para abreviar a vida dos seus desafetos, sem que fosse necessário se aproximar deles. A invenção da pólvora tornou obsoleto o uso do arco como arma de guerra, e a habilidade de manejá-lo virou primeiro uma atividade de lazer e depois um esporte. Quando a Confederação Brasileira de Tiro com Arco se instalou em Maricá, no Rio de Janeiro, ela montou com a prefeitura um projeto social para revelar novos atletas para essa prática pouco conhecida no Brasil.
O projeto encontrou em uma escola pública da cidade um garoto que já tinha tentado a sorte em outros esportes mais populares. Marcos já tinha tentado o remo e a vela e gostava de nadar, mas os pais dele não tinham dinheiro para levar ele a todas as competições fora da cidade. Quando a confederação percebeu que o garoto tinha potencial no tiro com arco, eles garantiram a Marcos os equipamentos e as condições de treino e de competição. Aos 12 anos, ele já imaginava que um dia podia ser um atleta profissional. Com 14 anos, ele deixou Maricá e foi dividir apartamento em Campinas com Edson, outro jovem arqueiro. A seleção estava treinando lá. Marcos passou a gostar dos treinos solitários e repetitivos, de todas as horas em que ele ficava de pé, parado, atirando em silêncio. Ele teve que estudar física e matemática, e entender de ângulos e forças, e teve que estudar química e entender os elementos do corpo do arco, porque o arco que ele usaria seria de carbono, mas teria a alma de alumínio, e a flecha teria a ponta de tungstênio. Na seleção, ele aprendeu que a flecha é disparada primeiro com a cabeça. Ele também aprendeu a fechar os olhos e ver no fundo da mente o centro do alvo, e o número 10 aparecia para ele toda noite, 3 vezes antes de dormir e 3 vezes depois de acordar. E ele começou a acertar mais e mais flechas no 10. E o tiro com arco brasileiro nunca mais seria o mesmo. O Brasil não tinha nenhuma relevância no cenário internacional até o surgimento do Marcos, que em 2014 começou a enfileirar medalhas e troféus em campeonatos juvenis. Ele participou das Olimpíadas do Rio com 18 anos. E a família toda dele foi ao Sambódromo da Sapucaí para ver a única pessoa que eles conheciam que sabia atirar com arco. Mas o Marcos perdeu e pensou em desistir. O amigo Edson, aquele mesmo de Campinas, chamou ele para uma viagem pela Europa e os dois passaram por 6 países em um mês, atirando flechas, conhecendo lugares e pessoas novas. O Marcos fez outros amigos, gente como ele, e descobriu que o mundo do tiro com arco era muito maior que Maricá. Ele entendeu que o tiro com arco também era isso, e talvez fosse principalmente isso: viajar, competir e fazer amigos. Ele queria essa vida. E essa vida também parecia querer ele. Ele resolveu passar 40 dias em uma cidade minúscula da Coreia do Sul, a pátria desse esporte, numa cidade em que ele não tinha outra coisa a fazer que não fosse treinar. E como ele treinou? Ele aprendeu outra técnica, outra forma de segurar a corda, outro ângulo para posicionar os ombros. Ele aprendeu a vencer. Quando ele voltou para o Brasil, Marcos era outro arqueiro. Em Tóquio, ele venceu seus primeiros duelos contra europeus com facilidade e chegou às oitavas de final com grandes expectativas de se aproximar ainda mais dos primeiros lugares. Quem sabe o que poderia acontecer se ele atirasse as flechas da vida dele e os favoritos estivessem em um dia ruim? Quando a flecha saiu dos dedos dele, ela cruzou os 70 metros até o alvo em menos de 1 segundo. Ela atravessou os 24 andares do prédio imaginário em uma velocidade inimaginável. A flecha de Marcos voou e parou fora do centro do alvo, garantindo para ele 9 pontos entre os 10 possíveis. O italiano Mauro Nespoli também tinha conseguido 9 pontos no primeiro tiro. O italiano já tinha sido campeão olímpico e era 10 anos mais velho do que Marcos, mas eles estavam empatados. A disputa seria apertada. O brasileiro puxou mais uma flecha da aljava. Ele precisava acertar o 10.
Ele precisava ser perfeito. A perfeição estava ao alcance dos dedos dele. Ele ouviu o clique e soltou a corda outra vez. Quem vê de longe uma competição de tiro com arco, debaixo do sol forte e da brisa leve sobre o Parque Yumenoshima, e ouve o locutor anunciando os pontos do duelo, pode achar que a natureza do esporte é definida apenas pela posição em que a flecha atinge o alvo. Qual a cor do círculo que ela acertou? Quantos pontos? Qual a cor da medalha? Quantas flechas faltam? Mas os arqueiros não atiram por isso. Quem sabe por que eles atiram? Marcos seguiu atirando, mesmo quando começou a acertar no círculo dos 8 pontos, e viu o italiano acertando todas no 10. Ele seguiu atirando depois de perder o primeiro set, depois de perder o segundo e ficar muito perto de perder o terceiro. Ele seguiu atirando, mesmo quando ele percebeu que não tinha mais nada a ser feito. Mesmo quando ele viu o sonho de chegar numa final olímpica se distanciando dele com a velocidade das flechas que ele disparava. Ele seguiu atirando, porque a próxima flecha sempre pode ser a flecha perfeita. E se a próxima flecha for a flecha perfeita, o arqueiro vai saber antes de todo mundo. O Marcos seguiu atirando, e vai seguir atirando, como ele me disse depois da derrota, com os olhos vermelhos e o choro entalado na garganta, porque naqueles poucos segundos solitários antes da flecha voar, é quando ele luta silenciosamente contra os demônios interiores, os demônios que invadem a mente dele e promovem o caos, contra os pensamentos que tentam atrapalhar o tiro, contra a parte da mente dele que tenta afastar o corpo da perfeição. Todo arqueiro sabe que o tiro com arco é um exercício de confiança extrema. Apenas a execução metódica de cada movimento leva ao resultado pretendido. Os arqueiros adoram sentir a expansão invisível do espaço antes do disparo e calcular o equilíbrio entre as forças opostas aplicadas no arco e na corda. Se pudessem, eles ficariam o dia inteiro atirando sem parar, repetindo os mesmos gestos em busca do tiro perfeito, que a maioria deles nunca vai conseguir alcançar. O Marcos tentava se aproximar. Naquela altura ele não sabia, mas ele se tornaria o melhor arqueiro da história do tiro com arco do Brasil. Ele se tornaria o líder do ranking mundial. Ele ganharia a final da Copa do Mundo. E ele chegaria às Olimpíadas de Paris como favorito para ganhar a medalha de ouro. E ele desejaria aquela medalha mais do que qualquer coisa que ele já desejou na vida. E nessa busca ele está sozinho. Tudo depende dele e de mais ninguém. Tudo o que um arqueiro precisa está dentro da cabeça e do corpo dele. A flecha não sabe onde ela vai parar. Só o arqueiro sabe. O texto desse episódio do Carrapato foi escrito por mim, Adriano Wilson, em julho de 2021 e publicado agora, atualizado 3 anos depois, na forma de podcast. Eu encontrei o Marcos de Almeida quando eu estava cobrindo as Olimpíadas de Tóquio pelo UOL e eu publiquei esse texto primeiro lá no site.
Depois disso, o Marcos se tornou o líder do ranking mundial do tiro com arco, ele ganhou um campeonato mundial e chegou em Paris agora como o favorito à medalha de ouro. Eu trabalhei durante muitos anos como repórter esportivo, cobri algumas Olimpíadas, e agora pela primeira vez em muito tempo eu vou poder ficar em casa torcendo pelo Marcos e pelos outros brasileiros em Paris. Os próximos episódios aqui do podcast vão ser inclusive sobre histórias olímpicas. Eu espero que você já esteja no clima, como eu tô. Eu queria agradecer aos amigos e ouvintes que comentaram o primeiro episódio do Carrapato e a todo mundo que recomendou o podcast por aí. Eu queria agradecer especialmente ao meu amigo Daniel Lisboa, que me emprestou o gravador que eu usei para gravar o primeiro episódio. Se você acha legal o trabalho que eu estou fazendo aqui, eu queria te pedir para considerar a possibilidade de apoiar o podcast com uma assinatura. É baratinho e você pode cancelar quando quiser. Eu vou deixar na descrição do episódio, como sempre, o link para o Apoia-se e para a Aurelo. Mas se você não puder assinar, tudo bem. Já me ajuda muito se você deixar 5 estrelas na avaliação do podcast. Comentar, compartilhar, isso ajuda muito. Você pode me encontrar nas redes sociais e no adrianowilson@gmail.com. A gente se ouve em breve.